Pessoal, meu nome é Arthur, faço parte do PET da Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Pelotas. Então hoje vim aqui para a nossa quarta aula de algoritmo de programação. Hoje então vamos utilizar o programa CodeBlocks. CodeBlocks já é um programa que utiliza linguagens em C, ou seja, é diferente do nosso Portugal que a gente estava utilizando nas outras aulas, né? O Portugal já era uma linguagem de pseudocódigo, que era usada mais para aprender a lógica da programação, né? Já era um programa que a gente utilizava o português. Ele servia mais para treinar o raciocínio, entender um pouco mais de como funcionava o algoritmo. Agora a gente vai entrar em linguagens em C mesmo, que já vão ser em inglês, e para isso a gente tem que utilizar esse programa CodeBlocks. Ele não é muito diferente também do Portugal, é a mesma lógica, só que em inglês e com alguns comandos mais diferentes de que a gente vai utilizar. Ele combina várias ferramentas em um só lugar para você escrever, compilar e rodar seus programas. Como a gente vai modificar para o inglês, aqui eu trouxe algumas traduções para vocês, né? Esses aqui são os mais simples, os que a gente vai mais utilizar, dos que estão em Portugal, em português, e o CodeBlocks que a gente vai utilizar em inglês. Então vamos para o nosso primeiro exercício, que seria: leia 5 notas de um aluno, calcule a média e informe se ele está aprovado, com a média acima ou igual a 7, se ele está em recuperação com a média maior ou igual a 3 e menor que 7, ou reprovado com a média menor que 3. Agora eu vou abrir um programa aqui em CodeBlocks para vocês e já retorno. Aqui então, pessoal, voltando com o nosso CodeBlocks aqui aberto, bem diferente aqui da nossa última aula, que era Portugal. Ele já é um estúdio mais avançado, assim vamos dizer, né? mais complicado de se usar. Vamos começar aqui então nosso exercício. A gente vai vir aqui nesse file aqui, no canto da tela, vai dar um clique nele e vai dar em Pitch File. Vamos clicar uma vez, ele já vai abrir uma folha vazia aqui pra gente, ele vai entregar, né? Aí nós vamos vir aqui em Save, que é o terceiro coisinha da ponta aqui. Vamos dar um clique e já vai pedir pra gente salvar aqui, não, pra gente vai poder salvar já no computador. Vamos colocar aqui então, atividade 1, dar um nome, né, para esse nosso programa e vamos salvar. Aí você pode ver que mudou de cor ali, ó, ficou verde, onde a gente vai começar a digitar o nosso programa. É sinal que já está salvo já. Aí a gente vamos começar aqui colocando então a nossa biblioteca padrão do CodeBlocks. Vamos vir aqui então com o jogo da velha. Ele já apareceu alguns modelos aqui pra gente. A gente vai utilizar o include. Dá 2 cliques. Vamos escrever aqui Studio também. .h. E Intmain. Deu uma travinha aqui, cruzada. Aqui está feito então. Esse é o início. Você lembra que no Portugal ele já vinha com esse modelo pronto, né? Aqui no CodeBlocks a gente tem que digitar toda vez que a gente for começar um exercício. Aí vai ser sempre quando for começar o exercício a gente tem que ter essa biblioteca aqui já salvo para a gente poder começar o nosso programa. Então agora vamos para nossas variáveis. A gente vai fazer que nem a gente fazia no Portugal, não tem muita diferença. Vai começar colocando as variáveis ali. Depois vai ter a entrada de dados, o processamento e a saída de dados, que vai ser o nosso final do exercício. Vamos começar aqui utilizando então as variáveis float, que é real, e inteiro, que é int. Vou escrever float de nota, de soma
soma tem que ser igual a zero. Ela tem que começar em zero, né? E a nossa média. Aqui, sempre que a gente terminar de escrever uma frase que seja, ou algum pedido que a gente vai fazer para o computador ler ou escrever, depois a gente tem que terminar com ponto e vírgula no final. Senão depois ele vai dar erro. Vamos escrever int, então, que é o nosso inteiro, que vai ser o i. E agora a gente vai explicar melhor que a gente vai ter o contador aqui também. Dá mais espaço aqui para ficar melhor de visualizar. E agora vamos para a nossa entrada de dados, então. Dá mais uma diferença para a gente poder visualizar melhor. Já vamos começar então com o for. O que é o for? O for seria o nosso para que a gente usava em Portugal. Ele é o nosso contador. No caso aqui, como a gente quer 5 alunos, a gente vai ter que pedir para quem vai escrever, né, nesse programa, repetir o nome das 5 pessoas que a gente quer. Ou 5 notas, ou 5... alguma coisa que a gente vai querer no programa, que apareça. Vamos começar também com i igual a 1, com i começando em 1, ponto e vírgula, com i menor ou igual a 5, e com o i mais mais. É o mesmo estilo do para que a gente utilizava no Portugal. Não vai ter muita diferença não. Aí aqui a gente abre uma nova chave para a gente poder, até o programa entender melhor, que ele vai executar 5 vezes apenas dentro dessas chaves, o que a gente vai pedir agora, que vai ser um printf. O nosso printf é escrever, né? Como se fosse para o computador aparecer na tela ali o que ele vai escrever. Digite a, aí vamos botar aqui uma porcentagem de D, e aqui a nota. E esse é o nosso contador. E aqui o scanf. O scanf é leia, né? Que é o que a gente lia no Portugal, é o scanf aqui. Junto aqui. A gente vai querer que ele leia o nosso jogo da velha F, que vai ser o nosso I nota. Aí vai ser, para ler tem que ser, se a gente quiser que ele leia alguma coisa do float ou do inteiro, de qualquer coisa, a gente tem que colocar esse I aqui. Esse F aqui com a porcentagem aqui, ele é o nosso... Quando vocês forem entender um pouco melhor do que seria o float e do inteiro, né, que são as nossas variáveis no CodeBlocks, eles vêm com essas leituras aqui junto. Então a gente, em vez de escrever float, que nem a gente escrevia no Portugal, né, a gente botava inteiro e dizia que aqui era inteiro, aqui eles têm outro significado. Aqui é o F que significa eles. E depois, se vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre, vocês colocam na internet ali as variáveis do código C. Aqui uma ponto e vírgula. E aqui a soma mais igual da nossa nota. Isso aqui é o que ele vai repetir na nossa... Quando a gente colocar para executar ele, né? Isso aqui vai ser o que ele vai pedir de início. E já vai ter a nossa soma de todas as notas aqui, ele já vai guardar no processador dele. Aí vamos sair fora das chaves aqui. Vou botar mais para frente. E vamos fazer o processamento dessas 5 notas, que vai ser a nossa
nossa média. Então vamos botar média igual a soma divididos por 5. Vamos dar outro printf para ele poder mostrar a média, né? Qual foi o resultado do cálculo. Contra ele, que é aquele que ele vai pular uma linha para baixo aqui onde for, quando for aparecer abaixo na telinha embaixo. A média final. Ficar bonito, vamos colocar porcentagem de 2F. Que é que ele vai aparecer apenas 2 casas depois da vírgula. Essa soma aqui provavelmente vai dar números reais, né? Números float. Aí eles vão vir com vários números em sequência. A gente colocando essa porcentagem em 2, ele vai vir só com 2 casas depois da vírgula. Vírgula a média. Aqui vamos pedir então para ele escrever agora a situação do aluno, né? Se ele está com a média acima, se ele tiver com a média acima de 7, vai ser aprovado. Se tiver com a média entre 3 e 7, ele vai estar na recuperação. E se for uma média abaixo de 3, ele vai estar em recuperação. Vamos usar agora aqui então o se. O se é o if. Esse se que a gente vai usar aqui, a gente vai usar esses três que são o if, o else, if e o else. O if esse inicial nosso é o se, o else if é o se não e o else é o se não. Então são 3 casos diferentes aqui que a gente pode ter. A gente vai usar essas variáveis aqui. Se a média for menor ou igual, maior ou igual a 7, abre chaves aqui para ele entender que é apenas dentro dessa chave aí que ele vai executar. Vai ser printf situação aprovado. Vamos voltar. Ctrl N para ele já pular para a linha de baixo. Aqui a gente pode escrever, né, o que quiser. Se tu quiser botar só aprovado, escrever a situação aqui, tendo essas duas aspas aqui, o que tu digitar aqui dentro, o computador vai entender e vai aparecer, apenas vai escrever novamente na telinha abaixo. Aí vamos sair fora dessa chave e vamos escrever else if. Else if, que seria o nosso senão. Nosso segundo caso seria a média maior ou igual a 3. E vamos abrir outra chave e digitar embaixo. Printf novamente. Abre aspas. Situação. Recuperação. Fecha aspas. Aqui está a nossa segunda possibilidade. E vamos para a nossa última com else, que é o se não.
Que aí seria o último caso, a gente não vai nem precisar digitar aqui. Porque como já está digitado aqui uma situação e essa é outra situação, a gente só tem dentro dessas daqui, a única que a gente não escreveu foi menores que 3. Então o programa já entende que se não for nenhuma dessas daqui vai ser o CC não. Nós vamos abrir outra chave. Dentro desse CC não, vamos escrever apenas o printf, que é o que vai aparecer na tela se for digitar no número uma nota abaixo de 3. Situação. Reprovado. Aqui vamos botar o ponto e vírgula, senão ele não vai executar. Dar mais uma olhadinha aqui. Isso aí, vamos dar um espaço, vamos botar então return 0. Que é para o programa entender que aqui a gente acabou já acabou de digitar já, acabou o programa. Então é isso, né, pessoal? Era esse o nosso exercício. Colocar as variáveis. Aqui a entrada de dados, né, o processamento e a saída de dados aqui no final, que é quando ele vai começar a escrever. Vamos ver se vai executar corretamente. A gente vem aqui nesse play aqui com um símbolo em cima ali, que ele já vai rodar. Se tiver alguma coisa errada, ele já vai nos demonstrar. Cliquei para executar. Ficou verde. Olha, já deu um erro na linha 11, que foi aqui onde faltou o ponto e vírgula. Vou colocar um ponto e vírgula e vou clicar novamente aqui. Está lendo o programa. Aqui, diferente do Portugal, ele vai abrir uma outra tela. E aqui ele já vai aparecer, ó, digite a nota 1. Vamos colocar aqui então 7. E vamos clicar Enter. Já vai aparecer a nota 2. Como a gente pediu 5 notas, ele vai aparecer 5 vezes essa mesma frase. Vamos colocar uma nota aqui 4. Uma nota 1. Uma nota 8. E uma nota 5. Aqui ele ficou com uma média calculada aqui, ó. Média final 5. Situação, ficamos em recuperação e encerrou o programa. Aqui eu acho que por ter colocado letras com acento, ele pode ter entendido mal o programa aqui, mas o cálculo aqui acho que seria isso aí mesmo. Tá bem, pessoal? E aí a gente só sai aqui novamente. Vamos ver se tem como alterar essa questão só da letra. Vamos botar média. Recuperação, vamos escrever normal para ver se ele vai ficar. Situação aqui também. Sem o acento. Vamos executar novamente. Vamos colocar todas iguais agora. Deu, média final. Agora sem o acento ele vai ler normalmente. Às vezes com acento o programa pode, com acento outras palavras mais diferentes, o computador não entende. Acho que seria esse nosso exercício então de hoje. Se tiverem alguma pergunta, coloquem nos comentários. E muito obrigado por terem assistido a aula de hoje. Nos encontramos até a próxima.